Bom dia a todos os irmãos que estão chegando. A paz do Senhor Jesus, neste domingo lindo e frio, pelo menos aqui no sul do Brasil. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã. Eu desejo que essa lição de hoje ela seja muito edificante para as nossas vidas, para a vida de cada um de vocês. Bom dia a todos que estão chegando agora. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem à vontade para comentar. À medida do possível, se tiverem alguma pergunta, eu vou procurar ver os comentários e responder a vocês. Deus abençoe a cada um. E mais um domingo, então, que nós estamos com a nossa lição, né? Nesse formato, pela internet. Nem todos, infelizmente, têm acesso, mas aqueles que têm tido acesso, graças a Deus, podem estar acompanhando. Temos tido lições preciosas esse trimestre, né, sobre o livro de Efésios. E eu creio que cada um que tem assistido às nossas aulas, dos nossos professores, dos convidados, tem sido edificados, né? A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a envia. Então, que Deus abençoe a cada um. Esperando um pouquinho mais, completando agora as 10 horas da manhã, a gente pode começar a orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor, te agradecer, Jesus, pelo privilégio que nós temos de estar diante de ti, estar diante da tua palavra. Senhor, quantos dos nossos irmãos, Senhor, ao redor do mundo, em países que sofrem perseguição, não têm direito de se reunir publicamente, não têm acesso à tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia e ajuda eles, porque nós sabemos como é importante para a nossa vida, o nosso crescimento, a nossa caminhada cristã, conhecer a tua palavra. E, Senhor, quantos daqueles que, apesar de terem acesso à tua palavra, acesso aos cultos, acesso ao ensino da Bíblia, não valorizam, não se importam, se preocupam com outras coisas e não colocam a ti em primeiro lugar. Senhor, tenha misericórdia deles também, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós não somos melhores do que ninguém. Senhor, nós necessitamos do teu perdão, da tua misericórdia, e nos ajuda a valorizar essa palavra tão preciosa que tu tem nos dado, Senhor. Quero te pedir nesta manhã que tu abençoes a cada um que está entrando, que vai participar dessa aula online, ao vivo. Abençoa cada um que vai assistir depois dessa aula, Senhor, para que todos sejam edificados, para que não sejam palavras minhas, Senhor, palavras humanas, opinião pessoal, mas que seja, Senhor, tudo que for falado aqui, Senhor, seja baseado e fundamentado na tua preciosa palavra. Senhor, é o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um e, então, para não perder tempo, vamos começar, então, com a nossa leitura. Bom, para quem não tem a revista, então, a lição de hoje é a lição 11, Atributos da Unidade da Fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nós estamos já nos encaminhando, né, para o final do nosso trimestre, e vai deixar saudades para mim, pelo menos, esse estudo de Efésios, que tem sido realmente muito edificante. A palavra do Senhor é maravilhosa, né, irmãos? Tudo que o Senhor nos deixou escrito é para o nosso ensino, é para a nossa edificação, é para a nossa exortação. Deus abençoe, Pascoalina, a paz do Senhor, cada um dos irmãos que está chegando. Vamos então à leitura do nosso texto áureo. Eu já vou colocar aqui os banners. O nosso texto áureo diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu,
o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Que é um versículo que faz parte da nossa leitura bíblica em classe hoje. A verdade prática nos diz que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, são esses 3 pontos que nós vamos abordar nessa lição de hoje, que essa lição nos traz, tá? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos ver que elas estão ligadas e às vezes não tem nem como separar uma da outra, elas estão realmente intrinsecamente ligadas. A nossa leitura em classe, então, ela se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, então iniciamos neste domingo o capítulo 4, dos versículos 1 a 4, e na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 9 e 12. Se algum de vocês estiver com alguma dificuldade para me ouvir, se a minha voz estiver muito baixa ou muito alta, alguma coisa, coloquem ali nos comentários que a gente vai ajustando aqui. Cibele, que Deus te abençoe, querida. Que surpresa, que prazer. Tio Joel, Deus abençoe. Então, seguimos, irmãos. Vamos, então, iniciar a nossa leitura. Hoje eu estou sem a minha ajudante aqui, e o meu assessor também, que está no culto, está escalado como diácono na porta, então hoje eu estou sozinha aqui, vou ter que fazer tudo. Então, assim, se alguma coisinha não der muito certo, ou vocês tenham paciência, tá, queridos? Vamos lá, então, para o início da leitura bíblica. Então, iniciando com Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por esta razão, isso estava em Efésios 4, versículos do 1 ao 4. Agora, Colossenses. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1, do 9 ao 12. Paz do Senhor, Leonardo. No iniciozinho, que nós estamos ainda na leitura, então eu vou cumprimentando. Depois a gente engrena na lição, mas vocês fiquem à vontade de comentar. Isso aqui é uma aula que, na medida do possível, ela deve ser interativa. Bom, irmãos? Então, nessas duas leituras, tanto a carta de Efésios aos Colossenses, nós vemos algo que Paulo escreve, que chama a atenção de um viver digno, do modo digno de Deus, o modo digno da vocação para a qual nós somos chamados. Então, o que seria este primeiro ponto, né? O modo digno de viver do cristão. Andar de modo digno e andar conforme a palavra do Senhor. A forma como a Bíblia nos orienta a andar. Isso é andar de modo digno de Deus, um modo digno da vocação para a qual nós somos chamados, né? Essa vocação de santos, de eleitos, de igreja do Senhor, para fazer a diferença, para ser luz do mundo, sal da terra. Então, como a gente pode saber, né? Como andar de modo digno? Através da palavra do Senhor. Porque o verdadeiro cristão, ele não anda conforme o mundo anda. Ele é diferente. Ele é diferente nas suas atitudes, nos seus princípios e valores,
até mesmo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos até mesmo. Porque os pensamentos, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, todo o nosso corpo, ele tem que estar ligado ao Senhor, toda a nossa vida, não apenas o nosso corpo físico, mas a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, como nós nos portamos diante das situações. Precisamos estar baseados, fundamentados naquilo que a palavra do Senhor nos dá, nos diz, porque ela é o nosso parâmetro, ela é a nossa regra de vida, como a gente já falou em lições passadas, né? Falando ali no fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós falamos que os apóstolos pregavam nada mais do que a palavra de Deus, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Então, este fundamento sobre o qual nós estamos sendo edificados dia a dia, que é a palavra de Deus, é o que nos ensina e nos mostra como andar dignamente, um modo digno do viver cristão. Então, Paulo escreve ali aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz assim: sabeis do modo que, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Então, mais uma vez, em mais uma carta, Paulo está falando da necessidade dos cristãos viverem de um modo digno de Deus. Então, nós já vimos na nossa leitura inicial que Paulo escreve aos Efésios, escreve aos Colossenses, e agora ele está escrevendo aos Tessalonicenses, que é necessário que o cristão faça a diferença, ele viva de modo digno, e não como o mundo diz que ele deve viver. Porque, irmãos, vocês sabem, viver de um modo digno no mundo em que nós vivemos, isso não é agora, isso sempre foi assim. Nós olhamos para Noé, olhamos antes de Noé ainda, olhamos para Abel. Abel viveu de um modo digno e o seu irmão não suportou ver Abel vivendo de um modo digno, porque o viver digno de Abel apontava o pecado de Caim. Então, desde o tempo de Abel, era difícil, tem sido difícil viver de um modo digno diante do Senhor, né? Adão e Eva, seus pais, caíram porque não souberam viver dignamente conforme aquilo que Deus havia determinado para eles. Depois nós vemos ali Noé, o dilúvio, ele e sua família foram os únicos que estavam vivendo de um modo digno diante de uma geração corrupta. E isso não mudou, e isso só vem piorando. Nós vivemos hoje num tempo do politicamente correto, no tempo em que as pessoas dizem que tem um livre pensamento, mas quando nós cristãos nos posicionamos, e aí, irmãos, eu digo posicionar-nos dignamente, com amor, com educação. Eu não digo aqueles bate-bocas que às vezes nós infelizmente assistimos nas redes sociais ou nos relacionamentos das pessoas, mas às vezes a gente, quando se posiciona de um modo digno, na faculdade, no trabalho, nós sofremos sim essas ofensas, sofremos ataques e outras coisas. Por quê? Porque o nosso viver, ele é diferente, ele deve ser diferente. Nós nadamos, como dizem, contra a correnteza, né? Então, assim, ó, é algo que nós precisamos ter plena convicção daquilo, da vocação para a qual o Senhor nos chamou. E saber que vale a pena viver dignamente, conforme a palavra do Senhor. Então, no texto que está na nossa leitura ali de Colossenses, eu não vou ler novamente porque nós já lemos, tá? Mas os dois versículos do texto, o 9 e o 10, tá? De Colossenses 1, Paulo ele aponta algumas coisas, eu vou ler, mas não coloquei ali, tá? Algumas coisas que apontam um modo digno de viver. Ele fala assim: para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E como? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então,
ele fala, né, primeiro que estar cheios do conhecimento da vontade de Deus. E como saber qual é esta vontade de Deus? Como estar cheios desse conhecimento da vontade de Deus? Romanos 12, 2 nos diz: não vos conformeis com este mundo, é o que nós estamos falando, não andar conforme o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo ponto que Paulo coloca, né? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Nós precisamos ter sabedoria espiritual, a sabedoria que vem do alto, a inteligência que o Senhor nos dá para que a gente possa agir, viver, atuar diante das situações, das circunstâncias, tomar decisões corretas, decisões sábias. O que nos diz Tiago, na sua epístola? No primeiro capítulo, versículo 5, ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, Paulo aponta que nós precisamos estar cheios de toda a sabedoria e inteligência espiritual. E se nós temos falta dessa sabedoria, então Tiago diz: peçam ao Senhor, porque ele a todos dá liberalmente. Ora, o Senhor, ele tem prazer que a gente peça a ele sabedoria. Quando a gente lembra de Salomão, o Senhor disse a Salomão: pede o que tu quiser. E Salomão pediu o quê? Ele pediu riquezas, ele pediu poder, ele pediu honra entre os outros povos, honra diante do povo dele. Não, ele pediu sabedoria. E o Senhor disse que se agradou do pedido de Salomão. Porque ele pediu sabedoria acima de qualquer outra coisa, então o Senhor deu todas as outras coisas abundantemente a ele. Então o Senhor se agrada. Quando nós tomamos decisões erradas, irmãos, quando nós nos equivocamos, nós temos que reconhecer diante do Senhor: Senhor, me faltou sabedoria, me faltou buscar a tua vontade, faltou eu procurar entender o que tu querias para mim nesse momento. Me perdoa, me dá sabedoria para agir. O Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele se agrada desse tipo de pedido, de um pedido de alguém que quer agradar o Senhor. Então, Tiago, ele nos dá esse conselho: peçam ao Senhor sabedoria. E Paulo segue ali no texto de Colossenses, ele diz então o quê? Frutificando em toda boa obra. E aí nós lembramos da pregação de João Batista, quando ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Fruto digno. E novamente vem a palavra digno aqui no texto, né, na nossa lição. Digno de arrependimento significa que nossas ações, a nossa vida, ela tem que ser conforme uma vida de alguém que se arrependeu e se entregou ao Senhor. Isso é um fruto digno, que Jesus vai falar lá no capítulo 15 de João, aos seus discípulos, na última noite da última ceia, que eles deveriam permanecer na videira para que eles dessem fruto, e muito fruto. E essa é a nossa necessidade, de estarmos ligados ao Senhor, para que nós possamos frutificar em toda boa obra, como Paulo está falando ali aos Colossenses. E por fim, né, nesse texto ali de Colossenses, Paulo fala então crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro ele falou no conhecimento da vontade de Deus, e agora ele completa e diz: não é só da vontade de Deus, mas é do próprio Deus. Nós temos que conhecer, crescer nesse conhecimento, porque o Senhor, ele é tão infinito, ele é tão poderoso, tão majestoso, tão inatingível, mas ele quer se deixar encontrar com nós, ele quer se deixar conhecer. A Bíblia diz, né, que aquele que invoca o nome do Senhor, ele é salvo. Que cresçamos, né? E aí o que Pedro fala ali na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, a primeira parte diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é não só a vontade de Deus, como é algo que nós devemos buscar, esse conhecer ao Senhor, estar perto do Senhor.
a palavra do Senhor diz o quê? Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, é possível, irmãos, apesar deste Deus tão grandioso, a Bíblia diz que ele habita num alto e sublime trono, mas ele habita também no coração do contrito. Então, quando nós nos contristamos, nós entendemos a nossa necessidade de Deus, nós reconhecemos o nosso pecado e nossa dependência do Senhor, ele vem e habita em nós, como Jesus disse que faria morada ele e o Pai. Então, esses 4 pontos que eu coloquei, ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, isso nada mais é do que o resumo do que Paulo fala, então, ali na nossa leitura em classe, Colossenses 1, nos versículos 9 e 10. Amém? Aleluia. Ponto 2, então, desse primeiro tópico, né? O primeiro ponto, ele dizia o quê? Ele falava sobre o modo digno de viver do cristão. E agora ele entra, então, na questão da humildade. E o que é humildade, irmãos? É importante que a gente possa trazer algumas definições. Parece meio básico, parece que todo mundo sabe o que é humildade, mas é importante a gente saber definir para que a gente possa seguir falando sobre. A gente precisa entender o que significa o conceito que a gente está trabalhando. Então, o que é a humildade? Existem muitas definições, eu peguei algumas, eu fiz um resumo, peguei um pouquinho de uma de outra, para que a gente tivesse uma visão geral. Então, a humildade, é o reconhecimento das nossas incapacidades, fraquezas e dependência, principalmente de Deus, mas também das outras pessoas. Ou seja, quando nós reconhecemos que nós não somos super-homens, super-mulheres, nós não somos infalíveis, mas nós temos fraquezas, nós temos incapacidades, sim, e nós dependemos do Senhor em primeiro lugar, mas também dependemos de outras pessoas, nós não vivemos sozinhos e a palavra vai nos mostrar o tempo todo, lá no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e a gente vai para o Novo Testamento, vai para as epístolas, a gente vê ali a necessidade da unidade, é isso que a lição nos traz hoje, essa unidade. Não é só união, não é só um monte de gente junto, mas unidade de pensamento, de propósito, de objetivo. Então, reconhecer que somos incapazes, que somos fracos, que dependemos de outros, não significa, irmãos, cultivar uma baixa autoestima, uma autocomiseração, um menosprezo de si mesmo. Não é isso que a palavra nos diz, não é isso que o Senhor quer de nós. Tem pessoas que vão para o extremo, ou são extremamente arrogantes, soberbos, se acham melhor do que todos e até melhor do que Deus, ou são pessoas que se acham miseráveis, o pó, que não servem para nada, que não prestam para nada, que não têm valor nenhum. E o Senhor nunca nos disse isso, pelo contrário. Diz que a nossa salvação, nem o ouro, nem a prata poderia pagar, mas o precioso sangue de Jesus. Deus, o Pai, nos deu o melhor por saber o valor que nós temos para Ele. Então, irmãos, este reconhecimento não é baixa autoestima, pelo contrário. Esse reconhecimento não é se comiserar, não é se menosprezar e dizer eu não presto mesmo. Não. Mas é reconhecer que nós não somos superiores a ninguém, nós não somos autossuficientes em todas as coisas, nenhuma coisa na realidade. Nós sempre dependemos. Se eu fechar aqui o nariz, eu já não respiro mais, já não sirvo para mais nada. Então, eu dependo do ar que está ao meu redor, eu dependo de tudo, e tudo vem, então, do Senhor. O que Paulo nos fala ali em Filipenses 2, do 3 ao 4? Ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
Então, Paulo está chamando aqui a atenção, quando ele fala em considerar os outros superiores, não é eu me sentir a pior pessoa do mundo e achar que todo mundo sabe fazer as coisas e eu não sirvo para nada, não é isso. Mas eu dar o valor devido ao meu irmão, ao meu próximo. Saber que eu não sou melhor do que ele, mais amado do que Deus, do que ele é. Então, irmãos, a humildade, ela não é a negação pura e simples dos dons que eu tenho, dos talentos que eu tenho, da capacitação ou de virtudes que eu possa ter. Não é simplesmente negar, não, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Não, pelo contrário, é reconhecer que tudo isso vem de Deus. Se algo eu tenho, se alguma capacitação, se algum talento, algum dom, se eu estou em algum lugar de destaque, não é porque eu sou melhor que outros, porque eu me esforcei, eu fiz e aconteci. Sim, nós temos a nossa parte, a nossa parcela, mas é porque vem do Senhor. E eu queria ler com vocês também, antes disso, quando a gente entra ali na verdadeira humildade. A lição nos traz, fala primeiro sobre a humildade, e agora ela vem trazer o que é uma verdadeira humildade. E eu queria ler para vocês Romanos 12, versículo 3. Na versão NVI, eu achei bem interessante a forma como o Paulo coloca. Nós já lemos Romanos 12, 2, para quem estava no início acompanhando. E o 3, ele diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, Paulo, ele fala o seguinte: não se achem melhores do que os outros, superiores com arrogância. Não é isso que o Senhor quer de nós. E por quê, irmãos? Porque quando nós temos uma verdadeira humildade, nós temos convicção de quem nós somos em Deus. Nós temos então essa visão correta e equilibrada que Paulo fala aqui aos Romanos, de nós mesmos. Nem acima e nem abaixo do lugar onde Deus nos colocou. Então, quando nós temos a verdadeira humildade, eu entendo que em Deus eu tenho valor, eu reconheço que Deus tem me dado talentos, tem me dado dons, e todos nós temos dons e talentos. Temos talentos, sim. Deus tem dado, cada um para ser usado em um determinado lugar, de uma determinada forma, para a edificação do corpo, mas todos nós temos talentos que Deus nos deu. Então, quando eu tenho esse entendimento que Deus tem sim me capacitado, Deus tem me instrumentalizado, mas é dele, é para ele, então eu tenho uma visão correta e equilibrada de mim. Eu não me rebaixo e digo eu não presto, eu não sirvo para nada, mas eu também não me elevo dizendo assim, ó, eu sou melhor que fulano. Olha lá o irmão pregando, puxa vida, não sabe nem se portar no púlpito. Olha ali, a outra desafinou cantando. E aí vai, né? Mas estou trazendo algo bem do nosso cotidiano dos cultos. Ou nesse tempo de lives, não é fácil a gente estar numa live aqui, tu tem que cuidar de tudo, né? E aí cuida, e passa um banner, e cuida a postura, e a voz, e se é muito complicado. Então, assim, às vezes a gente que está de fora pode até pensar assim, bah, mas eu teria me ligado nisso, teria feito tal coisa diferente. Ah, é uma coisa, irmãos. E a gente até, né, poder dar uma sugestão para um irmão, para o crescimento dele, isso é bênção, isso é ajudar uns aos outros. Agora, quando a pessoa tem aquele sentimento assim, ó, não sabe nada, se fosse eu ir lá ia ser muito melhor. Isso não é algo que agrade ao Senhor. Não é o que Deus quer para nós. E aí, então, a gente vai para aquele texto de Mateus 22, do 35 ao 40, quando fala que um doutor da lei se aproximou de Jesus e fala que ele interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, do 35 ao 40. Então, Jesus está trazendo que amar ao Senhor em primeiro lugar, com todas as nossas forças, todo o nosso coração, entendimento, mas amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós olhamos para o nosso próximo de acordo com a palavra de Deus, nós vamos amá-lo e vamos valorizá-lo. Então, quando nós realmente somos humildes, segundo a palavra de Deus, não uma humildade aparente para que os outros digam, olha como ele é humilde, como ele é modesto, ele está sempre dizendo, eu não sou nada, imagina irmãos, não é esse tipo de humildade. É claro que a pessoa que é humilde, ela não está se exaltando e apontando as suas virtudes, mas ela também não precisa estar dizendo, olha como eu não sei nada, olha irmãos como eu sou coitadinho, não, isso não é humildade, talvez seja uma humildade aparente, mas a verdadeira humildade, ela nos faz a gente experimentar uma confiança que não vem acompanhada de arrogância ou de soberba, mas uma confiança que gera em nós alegria, esperança daquilo que Deus vai fazer e um desejo genuíno de servir a outros. Desejo genuíno. Eu realmente desejo e quero ajudar o meu irmão. Eu quero servir os outros. Isso é uma humildade real e verdadeira. E quem é que nos dá o exemplo maior de humildade? Filipenses 2, do 5 a 8, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, esse sentimento que Jesus teve, ele deixou toda a sua glória, toda a majestade que ele tinha junto ao Pai, para vir e se tornar como um homem, um ser inferior, para entender o que nós passávamos, para sofrer as mesmas coisas, fome, sede, perseguição, incompreensão, falsas acusações e tudo mais. Ele passou por amor a nós, ele se humilhou, ele deixou a posição que ele tinha em Deus, não que ele tinha se colocado, mas que Deus tinha dado a ele. Porque quando ele fala na oração antes dele ser preso, antes deles irem ao Getsemane, ele diz, Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti. Então, essa glória que Jesus tinha, né, antes da fundação do mundo, foi o Pai que o glorificou, que o exaltou. E aí, se a gente seguisse o texto de Filipenses, a gente ia ver que a Bíblia fala, então, que o Senhor deu um nome a Jesus, que está sobre todo nome, que o Senhor o exaltou acima de todas as coisas. Mas porque, primeiro, nesse momento em que ele vem, então, e se humilha, ele cumpre o propósito que Deus enviou ele, que o Pai enviou. E agora ele novamente tem essa glória e ele tem agora um nome que é sobre todo nome. Então, outra característica, irmãos, e é muito importante, essa semana eu ainda conversava com a Débora, minha filha, sobre isso, que uma pessoa que ela é humilde, ela sabe reconhecer quando ela erra e ela sabe pedir perdão. Que difícil, irmãos. Que difícil isso. Reconhecer que eu errei e eu me humilhar, ou seja, sair do meu pedestal, ir até aquela pessoa com quem eu falhei e pedir perdão. Irmãos, não é aquele pedir perdão de chegar e dizer assim, ó, olha, tu me perdoa, tá, por ter falado tal coisa pra ti, mas é que assim também, né, o que tu falou pra mim primeiro, olha, daí não dá, né, ou assim, não, mas veja bem, a situação me levou a fazer isso, isso não é pedido de perdão, isso é uma autojustificação, eu quero ficar com a consciência tranquila, limpa, então eu tento me autojustificar, aí eu chego pra pedir perdão pra pessoa e eu faço toda uma lista de motivos que me levaram a fazer aquilo. Então, na realidade, eu estou dizendo para ela que eu não errei, eu apenas fui obrigada a agir daquela forma. O pedido de perdão é eu chegar e reconhecer: eu errei, eu pequei, eu me equivoquei, me perdoa.
Eu vou contar para vocês algo que aconteceu uma vez, quando nós morávamos no México. Eu estava numa reunião de irmãs, de mulheres, e nós estávamos numa roda grande, assim, acho que nós éramos em 20, mais ou menos. E tinha uma irmã da Venezuela que ela não. Alguma coisinha tinha tido comigo, não me lembro exatamente o que, alguma coisa ela não gostou, enfim. E naquele dia, a esposa do pastor estava ao meu lado e pediu que era. Vocês, né, conhecem quando a igreja é pequena, a gente está sempre junto com o pastor, com a esposa, os irmãos, eles vivem de uma forma mais junto, né? Então a esposa do pastor me disse assim: a Martinha, ora por cada uma aqui, faz uma oração. E aí eu decidi orar, assim, senti o desejo de orar por cada uma das irmãs que estavam ali. E comecei justamente na irmã que estava à esquerda dessa pessoa. E comecei a orar por ela. Então eu fui fazendo a roda e orando. E deveria terminar em quem? Nesta irmã venezuelana. O que aconteceu, irmãos? Eu fui orando e fui lembrando o nome de cada um. Quem me conhece um pouquinho sabe que a minha memória é boa. E se por algum momento assim eu não lembrava, então eu abri o olho, via quem era fulano, tá, e orava. Quando chegou na última pessoa, que seria venezuelana, simplesmente apagou da minha mente que eu não tinha orado por ela. E eu encerrei minha oração. E quando eu encerrei a minha oração, a esposa do pastor que estava ao meu lado, a Vicky, ela imediatamente ela teve aquele discernimento e ela começou a orar então por esta irmã, porque eu não havia orado. E ela simplesmente tomou a oração e continuou e orou por ela, abençoou ela e finalizou a reunião. Irmãos, quando ela começou a orar por esta irmã, que eu abri os olhos e enxerguei ela na minha frente e me dei conta que eu tinha orado pela que estava, comecei pela que estava na esquerda e terminei pela que estava na direita e não havia orado por ela. E sabendo que havia alguma coisinha entre nós, que algo ela não tinha gostado, não, eu realmente não me recordo. Me deu um pânico, porque eu pensei, pronto, agora essa irmã vai achar que eu tenho algo contra ela, que eu humilhei ela na frente de todo mundo ao não orar por ela. E a única coisa que eu pude fazer naquele momento, eu me levantei de onde estava, na frente de todas, eu me ajoelhei diante dela. Irmãos, não é que eu estou adorando o homem, não, não confundam. Mas eu me coloquei numa posição abaixo dela, de humildade, me ajoelhei, olhei para ela e disse: me perdoa. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não orei por ti. Não foi minha intenção, mas eu estou te pedindo perdão porque eu falhei contigo. Me perdoa, por favor. E comecei a chorar. Ela olhou para mim e começou a chorar muito. Ela caiu em prantos. E nós nos abraçamos ali. E eu só pude louvar a Deus, porque o inimigo ia aproveitar aquela falha minha e fazer uma grande destruição ali. Aquela pequena igreja que já tinha suas dificuldades, ia fazer uma grande destruição na vida daquela irmã, na minha vida. E naquele momento, eu não tive problema nenhum, irmãos. Não é que eu sou melhor do que outros, mas quando Deus nos mostra, nos coloca, eu me levantei e me ajoelhei na frente dela e disse: me perdoa, eu falhei, eu não orei por ti, eu não sei porquê, mas eu falhei. Irmãos, foi algo tão lindo que Deus fez ali, que aquela coisinha que ela tinha comigo se desfez naquele momento. Ela até me ofereceu carona, me levou em casa e foi conversando animada, coisa que ela nunca tinha feito comigo. Então, irmãos, que coisa mais linda é quando nós podemos experimentar o que é viver um pouquinho do que Deus quer para nós. Então, eu volto a enfatizar, e eu vou correr um pouquinho agora, mas eu queria falar essa questão do perdão, irmãos. Nós estamos vivendo tempos em que a gente, de repente, está tendo conflitos maiores ou mais frequentes do que nós teríamos antes dessa quarentena, né? Com os nossos familiares, enfim. Irmãos, nós precisamos aprender a nos humilhar e pedir perdão, a reconhecer quando nós erramos e pedir perdão, sem se justificar, sem tentar explicar o porquê que eu fiz isso, mas reconhecer, eu errei. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela não tem medo de ser rebaixado, ser humilhado pelos outros, porque ela sabe que Deus exalta o humilde, que Deus derruba o soberbo, o arrogante, mas Deus exalta o humilde. Então, quando eu me coloco numa posição de humildade real diante do meu irmão, diante de Deus em primeiro lugar, mas diante do meu irmão, seja num serviço que eu recebo para fazer e que muitas pessoas acham, mas isso não é para mim, eu estou acima disso. Não.
Todo serviço é edificante, todo serviço agrada a Deus, quando é para o bem daquele que está recebendo. Então, irmãos, eu não preciso ter esse medo. Ah, mas vão me humilhar, mas o que vão pensar? Imagina eu, logo eu, fazendo isso. Não. Para o Senhor, um copo d'água que nós damos para uma pessoa tem um valor tremendo. Acima de tudo, irmãos, a verdadeira humildade, ela é gerada em nós pelo Espírito Santo. Então, eu compartilhei com vocês essa experiência que eu tive, irmãos. Não é sempre dizer, como a Martinha é querida e ela é humilde. Não é, irmãos, mas é uma experiência que eu vivi, que eu creio que Deus me deu e que eu trouxe para o resto da minha vida. Isso já tem uns 8 anos, e eu trouxe para o resto da minha vida e eu espero levar isso. Porque é triste, irmãos, quando a gente convive com pessoas que não sabem pedir perdão, que não sabem reconhecer que erraram. Quem não erra, irmão? Só Jesus não errou. Só Jesus não errou. Bom, seguindo então para o próximo tópico, né? A lição nos traz que para haver unidade é preciso mansidão. E a mansidão, fruto do Espírito. O que nos diz Gálatas 5, do 22 ao 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Então, a gente pode ver, irmãos, de acordo com esse texto de Gálatas, que essas 3 virtudes que Paulo cita em Efésios 4:2, elas estão ligadas entre si e são geradas em nós através do Espírito Santo. É fruto do Espírito, a mansidão, a humildade, né? E a longanimidade que a gente vai ver mais adiante. O que seria então mansidão? Nós já vimos o que era longanimidade, né? A mansidão é uma característica de quem possui um gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meigo. Às vezes nós temos, e eu posso falar por mim, eu tenho ter esse cuidado e pedir ao Senhor constantemente que me ajude, porque às vezes a gente explode muito facilmente, às vezes a gente pode reagir precipitadamente, mas o Senhor fala que a mansidão é necessária para nós. O pastor Douglas Batista, que é o nosso comentarista desse trimestre, ele cita ali na revista 4 conceitos relacionados à mansidão, que seria ternura, gentileza, cortesia e paciência. E eu queria ver com vocês aqui os termos hebraicos, tá? O anavá, o anavat e aná significa também são usados tanto para humildade quanto para mansidão. E essas palavras, elas trazem a ideia de inclinar-se, de afligir-se. Essa é a ideia desses vocábulos hebraicos, o anavá e o aná. Dar preferência ao outro. Quando eu me inclino, eu estou dizendo ao outro, eu estou reconhecendo que o outro é mais excelente do que eu. A gente vê, né, antigamente as pessoas se inclinavam, e até hoje, diante do rei, de países que têm ainda a realeza, se inclinam. Nos inclinar diante do Senhor é reconhecer que o Senhor está acima de nós. Então, esses são os vocábulos. Inclusive, na nova tradução na linguagem de hoje, ali em Gálatas que a gente leu agora, no lugar de mansidão, a versão traz humildade como fruto do Espírito. Então, essas palavras, mansidão, humildade, esses conceitos estão muito próximos, é difícil separar, é difícil que uma pessoa que seja mansa não seja humilde, ou pelo menos tenha, né, características fortes, e o contrário é a mesma coisa. E isso eram os termos em hebraico. Os termos em grego seria o Christotes, que significa basicamente benignidade, doçura, bondade potencial. Interessante isso, ou seja, eu já de antemão, né, serei bondoso com algo que vai acontecer. Bondade moral e integridade. Jesus fala, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, Jesus ele está dizendo o quê? Que ele é manso e humilde de coração. Nós já vimos a humildade, estamos vendo a mansidão. Jesus é o nosso maior exemplo. Nós já vimos em Filipenses que ele se humilhou. E é interessante, irmãos, que quando ele fala sobre o jugo dele, o jugo é aquela madeira que vai sobre o animal para que ele possa carregar a carroça, enfim, fazer o seu trabalho ali de arar a terra. Jesus fala que o seu jugo é suave. E a palavra grega para suave, quando Jesus no texto grego ele fala crestos, que é uma variação do crestótes que a gente acabou de ver, que tem a ver com mansidão e humildade. E este jugo suave é crestos, então são palavras com a mesma raiz. Então o jugo de Jesus, aquilo que ele impõe sobre nós, ele impõe com mansidão, ele impõe com humildade. Não é uma carga que nós não possamos carregar. É maravilhoso, irmãos, saber que essas características de Jesus, ele coloca ao nosso dispor a sua mansidão, a sua humildade e o jugo que ele põe sobre nós, porque nós temos que ter sim responsabilidades diante do Senhor na obra de Deus, nós temos que carregar algo sobre os nossos ombros. Ele é suave, ele é crestos, ele vem da mesma raiz do Crestóteres, ou seja, é com mansidão que Deus coloca sobre nós, é com suavidade, é com esse sentimento de humildade. Da mesma forma, nós devemos, então, carregar esse jugo que é suave e não colocar um jugo pesado demais em cima dos nossos irmãos. Não exigir demais dos nossos irmãos aquilo que o Senhor não está exigindo de nós, que é o que os fariseus faziam. Os fariseus exigiam muito mais do que a lei de Moisés. A lei de Moisés já era dura, mas os fariseus, os escribas, os saduceus, eles exigiam do povo algo muito superior ao que Deus pedia. Só que eles mesmos não cumpriam, eles mesmos não faziam aquilo que ele estava exigindo do povo. Então, o jugo que Deus coloca sobre nós é suave, então nós também temos que colocar esse cresto sobre a vida das pessoas quando a gente for pedir algo, quando a gente for esperar algo de alguém. Nós temos que ter essa suavidade para agir. Então, humildade e mansidão, que é Crestóteres no grego, e jugo suave, que é crestos, estão intimamente ligados. É lindo isso, né, irmãos? É lindo ver como a palavra de Deus se completa. Ponto 2 do segundo tópico diz que grandes exemplos de mansidão na Bíblia, Moisés e Jesus. E aí a gente vê ali, então, Moisés, quando Miriam e Arão, eles se levantam contra Moisés, porque ele se casou com uma mulher que eles não consideravam digna. Então eles dizem o seguinte, né? Acaso tem o Senhor falado somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu o que eles falaram. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés, ele agiu com mansidão diante dessa acusação. Ele deixou que o Senhor tomasse conta. E o Senhor tomou conta. Deus cobrou de Miriam e de Arão essa atitude deles, essa arrogância da parte deles. Porque quando o Senhor, ele mostra para nós o que nós somos nele, nós não precisamos tomar e fazer justiça com as próprias mãos. Né? Nós temos o Senhor que peleja por nós temos o Senhor que responde por nós. É Cristo quem nos justifica, diz a palavra. E o nosso maior exemplo, Jesus. Né? Jesus, ele foi manso diante das acusações injustas que ele recebeu. O que fala ali que até Pilatos, né, Marcos 15, do 4 ao 5, diz até Pilatos se impressionou, porque ele diz assim, nada respondes? Não vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então, Jesus poderia ter ali com toda a autoridade, com todo o direito, como algumas vezes ele respondeu aos fariseus, e ele calou os fariseus, ele calou os saduceus. Na sua resposta, eles não tinham que argumentar, mas nesse momento Jesus se humilhou, ele entendia que ele precisava se calar, porque ele precisava tomar o cálice que Deus estava entregando nas mãos dele, a morte, o sofrimento. Se Jesus tivesse respondido, eles não iam ter o que falar e não iam poder condenar Jesus, mas Jesus se cala porque era necessário aquele sacrifício que ele estava fazendo por amor a você, por amor a mim.
Que coisa mais linda, irmãos. Às vezes nós precisamos nos calar, mesmo tendo toda a razão. Porque se nós falarmos, Deus não pode falar por nós. E às vezes Deus quer que uma situação ocorra para que um bem maior resulte disso. Se Jesus tivesse se defendido com toda a autoridade que ele tinha e com toda a verdade com que ele ia se defender, talvez ele fosse solto. E ele não fosse crucificado pelo meu e pelo teu pecado. Não é fácil, irmãos. Ser manso diante da injustiça não é fácil. Mas o profeta Isaías já falava, né? O que ele diz ali? Que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Glória a Deus, graças a Deus que Jesus não se defendeu, graças a Deus que Jesus não se justificou, porque senão, irmãos, onde estaríamos nós? Sem salvação, perdidos e sem esperança. E o que é então, irmãos, a verdadeira mansidão, né? Nós vimos o que era mansidão, primeiro vimos o que era humildade e a verdadeira humildade, agora o que é mansidão e o que é a verdadeira mansidão. E eu vou deixar que a Bíblia fale por mim. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23, diz o seguinte: Porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aleluia. Pedro, então, ele fala isso na sua epístola. E Paulo, e aí o texto é um pouquinho maior, mas é importante, seguindo em Romanos 12, nós lemos o 2, depois lemos o 13, agora os versículos 14 em diante, diz assim: Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aí fala a ira de Deus, não a nossa ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículos 14 a 21. Essa é a verdadeira mansidão. Este exemplo que Jesus nos deixou. E essas orientações que Paulo fala. Depois leiam novamente o capítulo 12 de Romanos. É um capítulo preciosíssimo que nos traz muito ensino, muita orientação para a nossa vida. E o último tópico, então, irmãos, para ainda o último ponto desse tópico diz que a mansidão pressupõe a conciliação. Ou seja, quando nós somos mansos, é muito provável que haja uma conciliação, haja uma resolução de conflitos. O que fala Provérbios 15:1? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E nós vemos isso todos os dias. Quando nós respondemos brandamente a uma situação que vem nos atacar, a pessoa fica sem reação, e ela para. Na grande maioria das vezes ela vai se acalmar e até reconhecer, até pedir perdão, muitas vezes. Talvez não, mas muitas vezes sim. Mas quando a gente responde duramente naquilo que vieram nos atacar, aí sim que vira confusão. Né? E no mesmo capítulo de Provérbios é uma riqueza, né? Ali no versículo 18 ele diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então está falando sobre o nosso próximo tópico, que é a longanimidade, nosso último tópico da lição. Do homem longânimo apazigua a luta.
Então, fala ali o último tópico: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E a longanimidade, então, como fruto do Espírito. E o que é longanimidade, então, irmãos? A gente já definiu o que é humildade, o que é mansidão. Longanimidade fala de paciência, virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Ter longo ânimo, ter paciência, não se irritar facilmente, né? Tem a questão da mansidão que a gente já viu, por isso que não tem como separar esses conceitos. E a expressão hebraica para longanimidade é erer-ap, no hebraico. Esse erer-ap significa literalmente nariz longo, mas não narigudo, nariz longo ou respiração longa. E por que será isso? Porque a pessoa que é longânima, ela respira fundo, né? A gente não fala isso às vezes para as pessoas que vão se irritar com alguma situação e tu tá vendo que ela até tem razão, mas ela é melhor. Não, respira fundo, conta até 10. O que tá falando disso, tá? Vou me acalmar, não vou reagir precipitadamente, né? Então, essa respiração longa é que vem, o longânimo é aquele que tem esse ânimo, esse alento, não se desalenta facilmente, né? Ao contrário de uma pessoa que está irada, e às vezes a gente vê a figura de um touro bravo soltando fogo pelas ventas, né? Ventas, o nariz, né? Como diz o ditado popular. Então a pessoa fica brava, a respiração fica curta, ela respira várias vezes, assim, e ela tá chateada, e ela quer responder. Ao contrário, o longânimo, ele calma, respira fundo, não fala algo que tu vai depois te arrepender, né? E a Bíblia então fala que Deus é longânimo, ele é tardio em irar-se. E tudo isso tem a ver então com esse conceito de ser longânimo, de possuir longanimidade, que é o fruto do Espírito que nós já lemos em Gálatas. Então, se é fruto do Espírito, o Senhor, ele precisa gerar isso em nós. Amém? Ponto 3 ali, final. Para ver uma unidade, é preciso longanimidade, né? Então, suportando uns aos outros. E esse versículo, irmãos, ele é muito interessante. Porque quando Paulo fala sobre suportar uns aos outros, ele não está falando apenas assim, ó, de aturar o outro, de tolerar o erro do outro, sabe? De, ai, tá, com resignação, tá bom, eu vou ter paciência com essa pessoa que tá fazendo isso de errado, que tá me irritando, mas eu vou tolerar ele, eu vou suportar ele, porque eu não tenho o que fazer mais além disso. Não. Paulo está trazendo algo diferente, ele está falando também isso, mas ele traz também uma questão de suportar é dar suporte, dar apoio, sustentação aos irmãos nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Então, quando o irmão vem e erra comigo, a pessoa peca, o meu esposo, a sua esposa, o filho, o pai, o tio, o primo, não é só tolerar essa pessoa, ai, vou ter que suportar isso. Não, mas é dar suporte a ele, apoiar a ele, entender a sua fraqueza, entender o seu momento que ele está vivendo e dar, então, este apoio, sustentar ele em oração, sustentar ele em perdão, dar essa sustentação. Isso é, quando a gente pergunta às vezes assim, ó, ah, mas será que essa prateleira vai suportar tantos livros assim? Será que ela vai aguentar segurar? Será que ela não vai desabar? E é isso que o Senhor nos quer de nós, é isso que Paulo fala, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte. Eu preciso, não é fácil, irmãos. Eu não estou aqui falando como uma pessoa que já alcançou isso. Muito pelo contrário, é uma luta diária. Porque nós temos a nossa natureza que peleja, que luta, essa natureza humana, pecaminosa, que tenta buscar o que é propriamente seu, e a Bíblia fala, né, que o amor, ele não busca o que é propriamente seu. Então, das características do fruto do Espírito, nós podemos falar em outras, o domínio próprio, mas a gente também tem que falar do amor. O amor é aquele que nos leva a perdoar a pessoa. Amor, irmãos, não é só sentimento. Amor é atitude, é ação, é o agir
Mesmo quando eu não tenho uma vontade de agir, mas eu agir em benefício daquela pessoa que está me ferindo. E o último versículo, então, que eu quero trazer a vocês, está em Colossenses, novamente, 3, do 12 ao 14, e para mim esse versículo, esse texto, esses dois versículos dão um fechamento em tudo que a lição nos traz. Porque olha o que ele diz ali, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, e ele vai citando o fruto do Espírito, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, olha aqui a lição inteira nesse versículo. E o que mais? Suportai-vos uns aos outros, repetindo, né, o que já foi dito aos Efésios. Então, Paulo agora está falando aos Colossenses, e você lembra que Colossenses e Efésios foram escritos mais ou menos na mesma época, né, em que ele estava preso. Então, ele sentia essa necessidade de falar aos irmãos, né, o que eles precisavam. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Não é só eu reconhecer, ser humilde, reconhecer o meu erro e pedir perdão para a pessoa, mas é eu ser humilde e aceitar um pedido de perdão. Porque muitas vezes o nosso orgulho não quer deixar que a gente aceite um pedido de perdão. Porque se a gente aceitar o pedido daquela pessoa, a gente está liberando ela daquela dívida. E às vezes eu quero lançar em rosto a vida inteira aquilo que ela me fez um dia lá. E isso também é humildade, irmãos. Saber perdoar, esquecer, como o Senhor lança no mar do esquecimento. É o não lançar em rosto uma e outra vez para mostrar como eu fui vítima, como eu fui maltratada, como eu fui coitadinha. Irmãos, mais uma vez eu digo, estou me colocando esta palavra, é para mim em primeiro lugar. O Senhor fala conosco, a espada do Senhor é de dois gumes. Então, Paulo, ele continua ali, né? Perdoai-vos uns aos outros, e acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, do 12 ao 14. Então, amados, concluindo esta lição, fecham 11 horas. Para ver essa unidade que Paulo fala aos Efésios, nós temos que considerar o corpo de Cristo acima dos nossos próprios interesses, do nosso próprio bem-estar, da nossa própria satisfação. O bem-estar do corpo de Cristo, né, a saúde espiritual do corpo em si, dos meus irmãos, que somos um só corpo, membros ligados, ele tem que estar acima da minha satisfação pessoal, da minha vontade pessoal. Somente então, quando nós somos verdadeiramente humildes, mansos e longânimos, é que nós conseguimos atingir esse alvo. Por quê? Porque a humildade fortalece a unidade do corpo, a mansidão administra com sabedoria os conflitos, e a longanimidade suporta as falhas dos irmãos. É basicamente isso que o pastor Douglas conclui, mudei um pouco as palavras, mas é exatamente isso. Então, manter a unidade, administrar com sabedoria quando temos conflitos, saber perdoar, ou seja, ser longânimo, suportar as falhas dos nossos irmãos, apoiar eles naquilo que eles precisam melhorar, de repente chegar com amor e dizer, amado, amada, olha só, isso aqui, né, o Senhor quer que a gente haja diferente, se colocar junto, como Isaías se colocou junto. Quando Isaías tem a visão do trono, da glória de Deus e da santidade do Senhor, ele não diz assim, ó, esse povo de impuros lábios, ele fala que o povo tinha impuros lábios, ele fala, eu também tenho lábios impuros. Então, também nós nos colocarmos, reconhecermos que nós falhamos, irmãos, reconhecermos que nós necessitamos tanto do perdão e da misericórdia de Deus quanto o nosso irmão que está falhando nesse momento conosco. Graças a Deus por essa lição, e eu quero orar com vocês, então, para concluir essa aula. Agradeço a cada um que esteve aqui assistindo e que ainda vai assistir. Senhor, eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, palavra que vem do céu, não é palavra de homens, porque as palavras dos homens são vazias, elas são apenas um invólucro, uma capa, elas não têm vida em si mesmas, elas não produzem nada, a autoajuda não ajuda em nada, mas, Senhor, quando nós vamos para a Tua palavra,
Que coisa maravilhosa, Jesus, quando nós podemos entender as riquezas espirituais que tu tens para nós, a vida abundante que tu deseja para nós. E, Senhor, essa lição nos traz, esses textos de Efésios e Colossenses e todos que foram lidos, a necessidade de sermos humildes, de sermos mansos e longânimos. Senhor, nos ajuda. Perdoa o nosso pecado, Jesus. Perdoa, Senhor, a nossa ira precipitada. Perdoa, Senhor, quando nós perdemos a paciência, muitas vezes sem justificativa. Perdoa, Senhor, quando nós nos sentimos, Senhor, melhor do que o nosso irmão, somos arrogantes, somos soberbos. Perdoa o nosso pecado, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ser como tu, Jesus, mais parecido como é Jesus, como foi e como é o Senhor. Paizinho, nós precisamos muito de Ti, precisamos do Teu perdão, precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, Senhor. Nesta manhã, Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos que está ouvindo, por suas famílias, por mim e pela minha família, para que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia, para que o Teu Espírito Santo esteja gerando em nós esse fruto maravilhoso e esse fruto tão necessário e imprescindível para a nossa vida. Senhor, nos ajuda a viver uma verdadeira humildade, uma verdadeira mansidão e sermos realmente longânimos com os nossos irmãos e diante das situações. Senhor, eu te agradeço nesta manhã porque eu tenho certeza que o teu Espírito Santo está falando, falou e continua falando aos nossos corações. Fica conosco neste domingo, abençoa cada um dos meus irmãos, suas famílias, abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, a nossa região, abençoa, Jesus, as nações, tenha misericórdia, Senhor, estende a tua mão e faça cessar toda esta praga, mas não só isso, mas nos ensina a estar mais perto de ti, a olhar para ti e reconhecer que tu és soberano sobre todas as coisas. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigada pela presença, pela companhia de vocês, e que Deus abençoe grandemente. Fiquem na paz do Senhor.